Olá, estou aqui para apresentar os temas e as habilidades requeridas pelas questões de tecnologias e internet na prova de linguagens. Falei antes, falo de novo, só para que você tenha uma noção do que está acontecendo e como você pode ser auxiliado por essa aula. As questões de internet, de identidades brasileiras e de educação física, elas requerem habilidades menos refinadas de compreensão. Na verdade, você vai interpretar a mensagem, o objetivo do texto verbal ou não verbal. Ou ainda, você vai identificar uma paráfrase do assunto do texto global ou ainda uma paráfrase de uma parte. É por isso que digo que são habilidades menos refinadas, que são requeridas para resolver as questões de tecnologias da internet, de identidades brasileiras e das questões de corpo e educação física. Manuel, para que assistir então essa aula? É saber todos os temas, é saber o que cobra, como aparece. Então, quando aparecer a questão, você vai responder muito mais rapidamente que o cidadão que não assistiu a aula. Vamos lá, então. Em 2 questões por aplicação. Em 2009, houve, sem dúvida, 3 aplicações. E houve 15 questões de tecnologias da internet. Cai bastante. 2009, 2 aplicações e 11 questões. 2010, 2 aplicações e 11. 2011, 2 aplicações e 6 questões. 2012, 2 aplicações e 7 questões. 2013, 2 aplicações e 10 questões. A média é de 3 a 4 questões, só de internet e tecnologias. É muito relevante. Sendo pessimista, 3. O normal é que haja de 3 a 4. Em 2014, houve 3 aplicações e 12 questões, de 3 a 4, então. Quais são os temas aí de tecnologias e internet? Os temas são os seguintes: as tecnologias da informação e comunicação e seus desdobramentos na comunidade. É o que mais cai aqui na sociedade. 33 questões. Que desdobramento é esse? A função da tecnologia. Para que serve aí? Tá? Como é que as pessoas interagem? Podem pagar compra pela internet? Tá? Quais são as funções? Como melhora no estudo? Melhora nas atividades do dia a dia? Ou piora, sei lá. Então, é discussão sobre os desdobramentos das tecnologias da informação e comunicação na sociedade de forma geral. O segundo tema são as redes sociais e as novas formas de interação. Tá? Muito relevante, já caiu o Twitter, já caiu... caíram aí algumas redes, tá? Maravilha. Então, você tem que ter noção de que há algumas redes, sei lá, Facebook, Twitter, LinkedIn, vai por aí. 7 questões. Terceiro tema é o hipertexto. Hipertexto, veremos depois que é um texto que permite uma navegação. Tá? Em geral, a internet, um site bem feito, ele é hipertextual. No site existe hiperlinks. O hipertexto é um texto que te permite ir para outro lugar. Tá? Um dicionário certamente é hipertextual, até porque eu estou lendo um verbete. Eu não entendo uma palavra, eu posso ir para outra. Tá? Ali existem várias palavras, não entendo uma palavra na outra definição, vou para outra. Isso é o hipertexto. Então, é um texto que permite ir para outra parte. Tá? Muito bem. Já houve aí 5 questões. Exclusão digital, digital gap. Tá? Abismo digital, ou divisão digital, já gerou aí 4 questões. Outro tema é a cybercultura, com 4 questões. Internet e variação linguística, já houve aqui 3 questões. Então, você sabe quais são os temas e qual é aí a relevância. Tecnologias da informação e comunicação e seus desdobramentos na sociedade. Redes sociais, novas formas de interação. Hipertexto, exclusão digital, cybercultura, internet e variação linguística. É com este aqui primeiro, este último, até porque está perto de mim, este último tema que eu começo. Internet e variação linguística, ou internetês. O internetês na escola. O internetês, expressão grafolinguística criada na internet pelos adolescentes da última década, foi, durante algum tempo, texto de 2012, durante algum tempo, um bicho de 7 cabeças para gramáticos e estudiosos da língua. Eles temiam que as abreviações linguísticas, segundo as quais casa vira caça, aqui vira aqui, comprometessem, as abreviações fonéticas comprometessem o uso da norma culta do português para além das fronteiras cibernéticas. Mas, ao que tudo indica, o temido internetês não passa de um simpático bichinho de uma cabecinha só. Ainda que a maioria dos professores e educadores se preocupe com ele, a ocorrência do internetês nas provas escolares, vestibulares e em concursos públicos é insignificante. Essa forma de expressão parece ainda estar restrita a seu hábitat natural. Aliás, aí está a questão: saber separar bem a hora em que podemos escrever de qualquer jeito da hora em que podemos escrever de qualquer jeito. Mas, e para um adolescente que fica várias horas teclando, que nem um louco nos instant messengers e chats da vida,
É fácil virar a chavinha no cérebro do internetês para o português culto? Essa dificuldade será proporcional ao contato que o adolescente tenha com textos na forma culta, como jornais ou obras literárias. Dependendo deste contato, ele terá mais facilidade para abrir mão do internetês. Explica Eduardo de Almeida Navarro, professor livre-docente de língua tupi e literatura colonial da USP. Realmente, o tema da internetês foi muito discutido durante os anos 1990, finalzinho e nos anos 2000. O professor de português ficava desesperado, pensando que o menino fosse usar a linguagem da internet lá nas formas ou nos gêneros oficiais. O menino não usa não, tá? É o que o texto aqui mostra, que esse pós-doutor, esse doutor aqui da USP, fala com muita propriedade. A questão é: segundo o texto, a interação virtual favoreceu o surgimento de uma modalidade linguística conhecida como internetês, a variação linguística da internet. Quanto à influência do internetês no uso da forma culta da língua, infere-se que a ocorrência de termos do internetês em situações formais de escrita aponta a necessidade de a língua ser vista como herança cultural que merece ser bem cuidada. A diretriz argumentativa, tá, indicada pelo argumento de autoridade daquele professor livre-docente da USP é o oposto. Tá? Não há interferência na língua culta. Então, a letra A, não há interferência do internetês na situação formal. Tá? A letra A é totalmente inadequada. Infere-se que a dificuldade dos adolescentes para produzirem textos mais complexos é evidente, sendo consequência da expansão do uso indiscriminado da internet por esse público. Não é a tese defendida no texto. Não se fala que é porque o adolescente fica na internet que ele não vai ter um vocabulário, ele não vai ter uma habilidade de construção textual mais complexa, não. Tá? Fala-se no texto, inclusive, aqui no finalzinho, que o adolescente, na quarta linha de baixo para cima, o adolescente deveria ter contato com o texto na forma culta, jornal, obra literária. Assim vai melhorar. Mas, de acordo com o Eduardo de Almeida Navarro, doutor da USP, tá? É fácil virar a chavinha, tá? Do culto para o internetês, ou internetês para o culto. Certamente você sabe disso. B, inadequada. C. Infere-se da leitura do texto que a carência de vocabulário culto na fala dos jovens tem sido um alerta quanto ao uso massivo da internet, principalmente no que concerne a mensagens instantâneas. O texto não defende essa tese, que o menino fica na internet e não vai ter vocabulário. Fala que deveria ler literatura e ainda textos informativos. A criação de neologismos no campo cibernético é inevitável e restringe a capacidade de compreensão dos internautas quando precisam lidar com a leitura de textos formais. É até engraçado, eu tenho vontade de cair na risada aqui. Tá? Porque não se defende essa ideia de que essas criações como AQI, VC, isso não interfere, isso não restringe a capacidade de interpretação de leitura, não. Para poder aumentar a habilidade, está aqui no final do texto, o menino deveria ler jornais ou textos literários, textos informativos e literários. Nem A, nem B, nem C, nem D. Infere-se que a alternância de variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e é acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades discursivas. Inclusive, é o assunto geral, a tese defendida aqui nesse texto, que tem um caráter informativo e também argumentativo. Defende-se a variação linguística da internet. Sem dúvida, se deve assinalar, a alternativa é uma questão de nível bastante simples e fala da mensagem, do sentido global, da intencionalidade do texto. Letra E, sem dúvida. Muito se tem falado da sociedade informacional, da sociedade da comunicação global, do surgimento das redes telemáticas e de sua correlata dinâmica social. O cyberespaço é o locus de efervescência social e canal por onde circulam formas multimodais de informação. É vídeo, é texto, é áudio, é música, é imagem, é muita coisa, por isso multimodal. A rede é artefato, conteúdo, canal e metáfora. Muito bom. Como meio, a internet problematiza a forma midiática massiva de divulgação cultural e artística. Ela é o foco de radiação de informação, conhecimento e troca de mensagens entre pessoas ao redor do mundo, abrindo o polo da emissão. Com a cybercultura, trata-se efetivamente da emergência de uma liberação do polo da emissão, onde todos os usuários são autores,
E essa liberação, que em nossa hipótese vai marcar a cultura da rede contemporânea em suas mais diversas manifestações. Chats, Orkut, jogos online, fotologs, weblogs, Wikipédia, troca de músicas, filmes, fotos, textos, software livre. É um texto um pouco antigo esse texto aqui, nesse negócio de Orkut 2009. Ligar-se ao outro ou religar parece ser o mote atual da cybercultura, criando formas de sociabilidade, tendo nas tecnologias digitais um vetor de agregação social. A cybercultura contemporânea é fruto de influências mútuas, de trabalho cooperativo, de criação e de livre circulação de informação através de novos dispositivos eletrônicos e telemáticos. É nesse sentido que a cybercultura traz uma cultura baseada na metáfora do copyleft. Tá? Então pode copiar livremente, não é o copyright. Tá? São direitos ilimitados. Cybercultura é o tema. O texto Cybercultura, Cultura e Identidade, de André Lemos, visa demonstrar que a cybercultura empobrece a diversidade cultural. Se é multimodal, tá? Que tem um monte de coisa, não empobrece. Tá? Fala aqui, ó, que é multimodal. Lá na linha 4, bem no início, multimodal. Tá? É artefato, é conteúdo, é canal. O texto apresenta, aqui bem no meio, weblog, Wikipédia, troca de música, filme, foto, texto, software livre. Essa tese aqui de que empobrece a diversidade é bastante dissonante, de acordo com o texto. Defende-se a cybercultura e fala que é inclusiva, é livre, todo mundo pode pegar o que quiser aí dentro das suas possibilidades. Empobrece a diversidade cultural, já está errado. Ao instaurar uma cultura planetária da troca e da cooperação, resgatando o que há de perigoso na dinâmica de qualquer cultura, podendo prejudicar a formação da identidade de um povo. Absurdo, tem nada a ver com nem o assunto, nem a tese do texto. A cybercultura irradia várias informações em tempo real, abrindo polo da emissão para conteúdos polêmicos, como jogos online, fotologs, weblogs, entre outros. Polêmico é esquisito, né? Muito estranho, que esse polêmico é estranho. A cybercultura é fruto de influências mútuas, no qual arte, literatura, culinária, esporte, economia, ciência e tecnologia são exemplos concretos de expressões culturais, locais e regionais restritas aos direitos autorais das informações. Fala-se em copyleft, tá? É tudo livre. Tá? Foi uma ideia aqui do final dos anos 2000 que, sem dúvida, subjaz ou está por trás da internet. Ela é livre. Então, a letra C é muito ruim quando fala restrita aos direitos autorais. Até porque não tem como controlar, né, a propagação das informações da internet, nem A nem B nem C. A cybercultura tem enriquecido a diversidade cultural mundial, provocando assim o desaparecimento das culturas locais. É uma visão negativa do texto, muito ruim. A cybercultura potencializa aquilo que é próprio de toda a dinâmica cultural, o compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. É uma leitura muito próxima do texto, é uma paráfrase bastante adequada, e era disso que a questão tratava. A sua capacidade, avaliar a capacidade do aluno, entender o texto e assinalar a melhor paráfrase. Vimos aí as palavras adequadas nas alternativas anteriores. Marco a letra E, sem dúvida. As tecnologias da informação e comunicação, TIC, vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação e armazenamento de informações, tais como rádio e TV analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis. Introduziram fortemente a possibilidade de comunicação interativa, estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade. As novas tecnologias da informação e comunicação vieram acompanhadas da digital divide, digital gap ou digital exclusion, traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. É um texto até que quase dá um conceito aqui de exclusão digital. A tese defendida pelas questões do Enem a tese bem óbvia, na minha perspectiva, mas eu vou sim anunciar e ajudar você. A exclusão digital é um desdobramento da exclusão social. Tá? Até porque, para se ter acesso à internet, é preciso ter um celular, uma rede de dados, um chip é uma rede de dados, sei lá, 1 ou 2 chips, sei lá, cada um escolhe o que quer. Tá? Ou ainda contratar o serviço de uma operadora de internet. Então tem um dinheiro aí. Tá? Obviamente, um desdobramento da exclusão social. Vamos lá. Nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se à exclusão digital, obviamente.
refere-se a uma classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas tecnologias da informação e comunicação podem ser aplicadas. Absurdo. De divisão digital e exclusão digital. Nem leio mais. A divisão digital refere-se a uma relação das áreas ou sub-áreas do conhecimento que ainda não foram contempladas com o uso das novas tecnologias digitais. Não é uma área do conhecimento, é não poder usar a internet. A divisão digital refere-se a uma enorme diferença de desempenho entre os empreendimentos que utilizam as tecnologias digitais e aqueles que permanecem usando métodos de técnicas analógicas. What the hell? O que é isso? Bastante absurdo. A divisão digital é um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas dos novos meios produtivos. Se houver, então, inclusão social, vai haver inclusão digital. É óbvio que se deve assinalar a alternativa D. A divisão digital refere-se a uma proposta de educação para o uso de novas pedagogias. Parem de ler. Obviamente, se deve assinalar a alternativa D. Todas as questões de exclusão digital têm a mesma perspectiva. A exclusão digital é um desdobramento da exclusão social. Cai bastante. E vamos lá para a questão 4. Fora da ordem. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostino Romelli publicou Les diverses et artificieuses machines, no qual descrevia uma máquina de ler livros, pleno Renascimento. Montada para girar verticalmente como uma roda de hamster, a invenção permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade. Um clique no mouse é suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos, sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet, tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. Muito genial, esse texto fala, apesar de falar aqui de uma máquina lá do século XVI, é um texto que fala do hipertexto, muito bom. Vamos ver o que o Enem queria. O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios definidores do hipertexto, a quebra da linearidade da leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor. Você pode ir para qualquer lugar, tá? Sabemos que isso é hipertexto. Além de ser característica essencial da internet, do ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta também em textos impressos, como dicionários, pois a forma do texto dá liberdade do acesso à informação. Eu posso de uma palavra para outra, para outra, para outra, para outra. É hipertextual, eu já assinalo a alternativa A. Documentários, pois o autor faz uma seleção de fatos das imagens. Não é autoria e é sequencial. Quem monta indica o modo como você vai ler ou assistir. Relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção dos fatos. Editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. Romances românticos é um absurdo, sem dúvida. Os dicionários são hipertextuais. Lembrando que o hipertexto é um texto que permite uma navegação não linear. Você pode ir de um lugar para outro. Há hiperlinks. Tá? Obviamente, sites da internet são um brilhante exemplo do que seria o hipertexto. Adiante. Você tem Twitter? Não. Tem Facebook? Também não. MSN, blog, Orkut? Não, não e não. Meu Deus, como você se relaciona com as pessoas? Assim, tá? Aqui é um texto, tá? Um texto verbal não verbal, uma tirinha em que um cidadão aqui meio blasé, um cidadão aqui do gênero masculino, está conversando com a mocinha, está até com um celular aqui na mão, na primeira imagem. E esse cidadão, ele é avesso, o cidadão blasé, ele é avesso às redes sociais. É uma questão de redes sociais, obviamente. São 68 milhões no universo de 180 milhões de brasileiros conectados nas redes virtuais. O e-mail, o irmão moderno da carta, ainda é uma ferramenta imprescindível de comunicação, mas já começa a dar espaço para ferramentas mais ágeis de interação, como MSN, Orkut, Facebook, Twitter e blog. Vamos ver de quanto a questão? A questão é de 2011. Sem dúvida, já somos mais de 200 milhões no Brasil e deve haver no mínimo 100 milhões conectados à internet. Tá? Então, esse segundo texto aqui é uma notícia, fala que houve um crescimento, aí, leio a partir da linha 2. O e-mail, irmão moderno da carta, é uma ferramenta imprescindível de
de comunicação, mas já começa a dar espaço para ferramentas mais ágeis, como MSN, Orkut, Facebook, Twitter e blogs. É um texto que fala das redes sociais, principalmente Orkut, MSN, Facebook, Twitter. Tá? Muito bem. Da leitura dos textos, depreende-se que a internet tem se expandido muito nos últimos anos. Apesar disso, a atitude do rapaz no texto 1, que é ali a tirinha, revela a constatação da importância do acesso à internet. Ele acha que não é importante, ele acha que é importante a relação pessoal. A eliminada. A atitude do rapaz no texto 1 revela a opinião de quem necessita das ferramentas da internet para realizar novas conquistas. Absurdo. Uma demonstração de uma postura resistente à interferência das tecnologias da comunicação. Ele se comunica de forma direta, ao vivo, dá um beijo na garota. A letra C é uma leitura bastante adequada da tirinha ali. A postura do rapaz, a atitude do rapaz no texto 1 revela a adequação dos jovens às redes sociais, como Twitter, Facebook, MSN, Orkut e blog. Na verdade, ele não está adequado, ele usa uma interação indireta, direta e não indireta, ele não usa as redes sociais ligadas, conectadas à internet. A atitude do rapaz no texto 1 revela a aceitação das redes sociais como veículo de relacionamentos pessoais. Sem dúvida incorreta, tá? É uma questão de compreensão de texto verbal e não verbal que traz como distrator correto a letra C de casa. Redes sociais e novas formas de interação. Tenho aqui a última questão sobre o bullying, o cyberbullying, o desdobramento das tecnologias da informação e comunicação na sociedade. Sem dúvida, o bullying é um elemento que está ligado, bullying virtual, à internet. O que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaças circulando por e-mails, sites, blogs ou diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos, explica Luciene Tonheta, doutora em psicologia escolar, argumento de autoridade, e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Tecnologias da informação e comunicação e seus desdobramentos na sociedade. Segundo o texto, como as novas tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de atingir um grupo maior de espectadores, de dificultar a identificação do agressor incógnito, de impedir a retomada de valores consolidados pela vítima, de possibilitar a participação de um maior de autores, de proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da internet. O problema, de acordo com o texto, tá, do cyberbullying, é que ele potencializa a agressão porque o agressor, está ali no final do primeiro parágrafo, não tem cara. Ali, na terceira linha, é quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, no segundo parágrafo, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários das ameaças. É por isso que eu vou marcar a letra B de bola. Tá? Então, dificulta a identificação do autor incógnito. Isso potencializa a perversidade do cyberbullying. Tá? Esses foram os temas de internet e tecnologias no Enem. Bons estudos e até a próxima.